Olá, alunos da Escola Israel Leocárdio, os demais visitantes da plataforma do YouTube. Meu nome é Jatane Melo, sou professor de História e hoje iniciaremos mais um capítulo, dessa vez é o capítulo 6, a Revolução Industrial. A intenção dessa videoaula é apresentar a primeira parte desse conteúdo, como foi que deu início aí a Revolução, Industrial, o processo de industrialização ocorrido aí na Grã-Bretanha, mais precisamente na Inglaterra. Iniciando aí o assunto, nós temos aí o conceito, A Revolução Industrial pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produzir mercadorias, de viver e de pensar, que impressionou muito os homens e as mulheres que a vivenciaram. Essa revolução ela teve início na Inglaterra na década de 1760, entre 1750 e 1760, e se propagou pela Europa nas décadas seguintes. Foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas movidas a vapor e foi lá também que se viram pela primeira vez fábricas enormes que reuniam muitos trabalhadores ocupados na produção sob o olhar vigilante de seus chefes. Resumindo, foram as mudanças ocorridas na economia da Europa na segunda metade do século XVIII, por volta de 1750 1760, na maneira de fabricar produtos. Além disso, as relações sociais também foram atingidas, pois os homens passaram a se relacionar de outra forma, Passam a se relacionar de outra forma. Então, pessoal, por que a Inglaterra foi a primeira a se industrializar, Aqui nós temos aqui alguns pontos que trazem essa indagação, Que respondem essa indagação. Primeiro que o pioneirismo inglês, deveu-se a um conjunto de fatores interrelacionados, a saber, Quais são esses fatores, O primeiro é o acúmulo de capitais. A partir do governo de Elizabeth I, a economia inglesa ganhou forte impulso. A Inglaterra acumulou capitais por meio do comércio, da pirataria, da guerra e da exploração colonial. E, na segunda metade do século XVII, assumiu a liderança marítimo-comercial que até então cabia à Holanda. O segundo ponto aí, pessoal, é a modernização da agricultura. O empresariado inglês introduziu a rotação continuada de culturas e novas técnicas de drenagem e adubação que aumentavam a produtividade do solo. Além disso, por meio dos cercamentos, apropriou-se de terras antes utilizadas por camponeses e, com isso, aumentou a oferta de alimentos e de matérias-primas para as cidades. O terceiro ponto é a mão de obra farta e barata. Sem terra e sem trabalho, os camponeses mendigavam pelas estradas ou iam para as cidades, onde se ofereciam para trabalhar por baixos salários nas fábricas, que até então começavam a surgir. O desespero levava os desempregados a aceitarem qualquer serviço, pois a legislação dos pobres, vigente na Grã-Bretanha à época, determinava que todo indivíduo sem trabalho ou ocupação poderia ser preso e chicoteado, O quarto ponto é a abundância de carvão mineral e de ferro no subsolo inglês. O que significa isso? O ferro era a matéria-prima básica para construir máquinas, e o carvão mineral era a fonte de energia que garantia seu funcionamento. O outro ponto aí é o puritanismo, que a religião não condenava o lucro e pregava uma vida voltada para o trabalho e a oração, E por último nós temos a Revolução Gloriosa, que deu estabilidade política e favoreceu o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. A monarquia parlamentar inglesa tomou várias medidas favoráveis ao crescimento das manufaturas, das empresas rurais e da indústria naval, estimulando, portanto, os negócios da burguesia. Então, daí você observa, esses fatores permitiram que a Inglaterra desse aí o pontapé inicial
no seu processo de industrialização. Com relação às máquinas industriais e o sistema fabril, né, para que dão início aí ao processo de revolução industrial, primeiro que a industrialização inglesa começou pela indústria de tecidos de algodão. A crescente procura mundial por esses tecidos e o baixo preço da matéria-prima usada na sua confecção estimularam a invenção de máquinas de fiar e de tecer em curto espaço de tempo, né? E aí você observa que a máquina de fiar, ela foi uma invenção que acelerou a fabricação de tecidos no início da Revolução Industrial. Então, pessoal, por volta de 1760 foi disseminado o uso da lançadeira volante, inventada por John Kay. Essa máquina, como você observa na imagem aí, permitia tecer peças largas com menos trabalhadores e uma maior velocidade, o que gerou descompasso entre tecelagem e fiação. A quantidade de fios já não atendia a necessidade da tecelagem. A situação se modificou, né? E no ano de 1764, James Hargreaves inventou a Spring Jam, né? Uma roda de fiar que permitia a uma só pessoa fiar 8 fios por vez. Com a Spring Jam, uma só pessoa realizava o trabalho de 12 fiandeiras. Por ser pequena, ela podia ser instalada em casa, né? Movida manualmente, e essa máquina exigia apenas a força do ser humano. E aí, pessoal, os fios na Jane eram, no entanto, finos e quebradiços. Para suprir os tecelões com fios resistentes, inventou-se em 1769 a Walter Frame, uma máquina de fiar movida com água atribuída a Richard Waite. Tendo a água como força motriz, não podia ser instalada nas casas e necessitava de um espaço maior. Daí é que surge a famosa fábrica. A Walter Frame contribuiu assim para a consolidação do sistema fabril. Nesse sistema, como se observa, os trabalhadores labutavam juntos, no mesmo espaço, sob o rígido controle de seus chefes, que ditavam o número de horas diárias e a velocidade da produção. Então, pessoal, aconteceram vários avanços aí no desenvolvimento de máquinas. E aí você observa o seguinte: se o problema antes era a carência, agora passa a ser o excesso de fios, né? A solução para esse problema foi o tear mecânico, inventado pelo reverendo Edmund Carteret em 1785, né? Cuja capacidade de produção era muitas vezes maior do que a do tear manual. Todas essas máquinas tornaram-se muito mais produtivas ao serem acopladas à máquina a vapor, né? Aperfeiçoada por James Watt em 1765. Nessa máquina, a força de expansão do vapor substituía a força do ser humano, do vento ou da água. Então, pessoal, o James Watt aí foi o responsável por inventar essa máquina a vapor. E uma curiosidade, né? Como nós vimos, o vapor ele substituía a força do ser humano, do vento ou da água. E é o que, por curiosidade, as primeiras fábricas de tecidos foram construídas às margens dos rios, para aproveitar a energia da água. Com a descoberta da máquina a vapor, isso deixou de ser necessário e as fábricas passaram então a ser erguidas no centro das cidades. A máquina a vapor e a metalurgia do ferro, por sua vez, impulsionaram a descoberta de dois outros inventos que revolucionaram os meios de transporte em princípios do século XIX, né? Então temos
o barco a vapor, desenvolvido por Robert Fulton em 1807, e a locomotiva idealizada por George Stephenson em 1814, como você observa aí nas imagens. O nome da locomotiva construída por Stephenson era foguete, rocket em inglês, porque atingia até 45 km por hora, velocidade considerada alta na época. Viagens que duravam 12 dias para passaram a ser feitas em menos de 4. E em 1830 era inaugurada a primeira ferrovia que ligava Liverpool a Manchester. Então, pessoal, o trem e a ferrovia inauguravam uma nova era marcada pela velocidade. O transporte de pessoas e de mercadorias tornou-se mais rápido, mais barato e mais seguro, o que contribuiu para que, no século XIX, a Inglaterra passasse a abastecer com seus produtos boa parte do mercado mundial. Ela tornou-se, como se disse mais tarde, a oficina do mundo, né? Então, essas inovações tecnológicas trouxeram diversas facilidades. Primeiro, porque melhorou a rapidez, o barateamento e segurança, o transporte de pessoas e de mercadorias, como a gente falou, e ampliou o mercado, a oferta de produtos e mercadorias. Tudo isso possibilitou e impulsionou a industrialização. Finalizamos aqui a primeira parte dessa videoaula, né? Nós apresentamos aqui como foi que deu início à Revolução Industrial, quais foram os fatores que possibilitaram o início dessa revolução, os avanços tecnológicos, né, desenvolvidos que possibilitaram aí o melhoramento e o desenvolvimento das fábricas e de mercadorias, além de facilitar o transporte, né? E com isso, pessoal, na próxima aula, ou a segunda parte, nós entraremos aí na vida dos trabalhadores, né, no interior das fábricas, como é que era a rotina dessas pessoas, né? E aí, isso daí ficará para a segunda parte dessa videoaula. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade.